lá só morreu um. Precisava morrer mais policial para, assim, né? Por que eles estão falando isso? Não só aquelas operações em que a polícia foi recebida com enfim, a gente sabe que esses bandidos são extremamente armados e tudo mais, mas eles estavam muito organizados. E a polícia no pé do morro e tendo que ter autorização judicial para subir, porque havia, afinal de contas, uma ordem de um ministro supremo para não subir. Atualmente, essas facções criminosas que dominam os morros do Rio de Janeiro têm bunkers. Eles simplesmente, é quase como o Putin se preparando para a guerra. Lembra que ele ficou semanas ali colocando tropas na fronteira da Ucrânia e tal? Eles simplesmente tiveram 2 anos para se organizar. E agora, para o Estado conseguir se fazer presente de novo nesses lugares, vai demorar mais de década. Eu morei 4 anos no Rio, cobri muita operação em favela, sei do que eu estou falando. A dificuldade, em condições normais, da polícia conseguir subir num território geograficamente já adverso, porque eles estão subindo e lá em cima tem um controle todo, um monte de gente armada, escondida, mirando os policiais. Pessoas na rua circulando inocentes, então as tais das balas perdidas, porque os traficantes fazem questão que as pessoas estejam ali vulneráveis para depois culpar a polícia e trazer todo esse vitimismo, né, para cima do cidadão que mora lá e tal. Mas eles se armaram de um jeito que agora nem que o Fachin volte atrás, uma hora vai ter que voltar atrás, né? A pandemia não acabou ainda na cabeça dele e não voltou atrás nessa decisão, tá valendo, com a anuência do pleno, dos outros colegas. Os contornos mais estranhos, né? Porque eles pedem para fazer curso, eles estão pedindo para os policiais do Rio de Janeiro fazerem cursos sobre antirracismo, reciclagem de antirracismo. Aí, conversando com o Capitão Derrite no mais um podcast, é engraçado, eu falei sobre isso, ele falou: Marco, quando a gente está levando tiro, a gente não tem como ver qual é a cor da pessoa que está atirando na gente, a gente, é típica decisão de gabinete dessa galera, dessa turma que fica fazendo proselitismo sobre direitos humanos sem conhecer nada de operação policial. Eu só tinha feito essa parte porque a gente precisa ter muita noção do que aconteceu com o Rio de Janeiro especificamente, que é uma cidade bem peculiar em termos geográficos, que já favorece esses bunkers desses bandidos escondidos lá no alto do morro e tal, mas eles agora realmente, agora é muito mais do que conversas, diálogos cabulosos, né, que eles precisam ter com políticos. Eles agora dominam e estão, como sempre, muito bem armados. E em relação a esse armamento, a esquerda não fala nada, né? Esse armamento, tudo bem, esse armamento irregular, ilegal, tráfico de armas, ninguém nunca esperneia, mas quando o Fachin voltar atrás, a gente vai ver a dificuldade que vai ser dominar, a polícia voltar a dominar, a proteger, né, a população dessas comunidades, que é assim, 95% dessa população é gente que trabalha, que desce o morro todo dia, que vai para a escola, que tenta seguir sua vida de forma normal, apenas está subjugada por uma minoria lá armada e que se morre um traficante, manda todo mundo fechar as portas e fazer luto. Mas voltando ao STF, porque eu queria que você fizesse essa explicação para a gente entender o nível da omissão do senador Rodrigo Pacheco na condição de presidente do Senado. Então, daí você tem o poder, na teoria, ele é uno e é dividido em 3 funções diferentes: executivo, legislativo e judiciário. 2 deles têm voto. Então, você, teoricamente, tem a legitimidade popular. Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos e os deputados e senadores, aí eu já apontei para vocês, tem um problema de legitimidade no Congresso Nacional, que não corresponde ao que deveria corresponder, mas também é o voto que coloca esse pessoal lá. Daí você vai para o judiciário, não tem voto. Então, como que esses poderes se organizam entre si? A gente divide em 3 para que eles consigam se fiscalizar. E o executivo é fiscalizado pelo poder legislativo e, em alguma medida, pelo judiciário. Tem questões que são colocadas dentro do poder judiciário, onde o executivo é parte, tanto no âmbito municipal como no âmbito federal. Mas o judiciário, ele é fiscalizado pelo Senado, pelo Congresso também, e no caso o Supremo Tribunal Federal, diretamente pelo Senado, quando a gente fala em
crimes de responsabilidade perpetrado por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem 11 ministros lá, eles mudaram completamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há uns 8 anos, eles vêm adotando uma posição muito mais ativista. E ninguém conseguiu fazer nada para frear esse pessoal. A pessoa que deveria dar andamento, dar início ao processo de impeachment, e já tem vários pedidos lá no Senado, é o presidente, Rodrigo Pacheco. São 46 pedidos de impeachment. Existe como você estabelecer um limite para essa pessoa, porque o responsável por fazer isso se silenciou, que é o Rodrigo Pacheco, que tem conflito de interesse direto com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu falo que o nosso desenho é muito ruim. O Senado e a Câmara são clientes do Supremo Tribunal Federal por conta do foro por prerrogativa de função, que a gente chama de foro privilegiado. Olha que porcaria que a gente fez, então. A gente entrega um superpoder para o Supremo Tribunal Federal que basicamente investiga quem deveria, investiga e pode instaurar inquérito de ofício, e os senadores sabem disso agora, né? Porque tem vários inquéritos de ofício instaurados, e você tem uma mensagem muito clara para o senador, que é o seguinte: mexe comigo, mas eu te pego antes. Então, você fica preso numa encalacrada. Se esse cenário não mudar no Senado, é possível que a gente entre ainda num período pior em termos de ativismo judicial e de preponderância do Supremo. Vou fazer mais uma parte aqui. Muitos de vocês já devem ter ouvido isso, que conseguiram ilustrar muito bem essa questão do porquê que os ministros ativistas não são nunca repreendidos pelos senadores, que deveriam ser os seus julgadores, digamos assim, e por que os senadores que se envolvem em malfeitos, para usar a expressão preferida daquela ex-presidente, que gostava de ser chamada de presidenta, por que os senadores que se envolvem em crimes ou que até, às vezes, com provas já contundentes, não são julgados? Quem lembra de algum julgamento da Lava Jato no STF? A gente viu aqui na Justiça Federal em Curitiba, a gente viu no TRF4 em Porto Alegre, a gente viu até os recursos serem analisados no STJ em Brasília, mas a STF teve um deputado aqui do Paraná, aquele que morreu, esqueci o nome dele, morreu de Covid até. Foi o Nelson Meurer, foi o único que foi condenado pelo STF na Lava Jato. De todos aqueles processos que a gente acompanhou, só de ex-diretor da Petrobras, a gente lembra uns 4 ou 5 nomes. Políticos, então, nem se fala o tanto que foi preso. Um só que foi julgado no STF. Por que isso acontece? O pessoal ilustrou com aquele desenho do infinito, que é um 8 deitado, né? Então, o STF deveria julgar os senadores que incorrem em crimes, só que são os senadores que julgam os ministros que cometem ativismo ou descumprem algum dos preceitos constitucionais. E aí a gente fica aqui, todo mundo, né, juristas elaborando pedidos de impeachment altamente embasados. O Caio Coppola conseguiu aquele abaixo-assinado com quase 3 milhões de assinaturas, e eles olham para aquilo e gaveta. Eles não, Rodrigo Pacheco. Antes era Davi Alcolumbre, que também engavetou, acho que uns 50 e poucos pedidos de impeachment. Quando muda o presidente do Senado, todos aqueles pedidos que estavam lá vão para o lixo, saem da gaveta direto para o ralo da história. Tem que fazer novos pedidos, mas a sociedade civil organizada se mobiliza e faz. Tanto que na atual legislatura, a presidência do Rodrigo Pacheco tem 46 pedidos. O último, se não me engano, foi aquele que o próprio presidente Bolsonaro apresentou contra o Alexandre de Moraes, lembram, né? Que ele já, na mesma hora, botou na gaveta. Deu uma entrevista coletiva ali na porta do Senado, dizendo que não tinha embasamento nenhum. Enfim, ele sempre faz um desdém e não coloca sequer para analisar. Eu fiz essa parte aqui do desenho do infinito porque é uma coisa que está ficando mais clara para nós como eleitores, que a gente precisa sim ter um presidente da República, ter governador, ter prefeitos, ter os líderes do executivo muito bem escolhidos, com base nos nossos valores, no que a gente quer que eles defendam. A gente viu o que aconteceu aí na pandemia, quem foi que defendeu as nossas liberdades, né, acima de tudo. Inclusive a liberdade de decidir como quer se tratar, se quer ou não se vacinar com vacinas experimentais, enfim, tudo isso teve só uma pessoa que defendeu. Mas
Para essa pessoa conseguir governar, a gente precisa ter os parlamentos alinhados conosco. Sempre vai ter oposição, e é saudável que tenha, mas a gente não pode permitir que continue no nível de aparelhamento também. O Senado, por exemplo, não caminha. Lembram que existe um grupo do Senado, até esqueci como é que chama, um grupo de senadores que desde o início, os do Paraná estavam nesse grupo. Esqueci, já vou lembrar. Mas eles criaram um grupo, quase que uma resistência dentro do Senado, e nós vamos fazer e acontecer. Vamos, inclusive, levar adiante pedidos de impeachment de ministros do STF. Não aconteceu porque eles são minoria. Porque a maioria são mais de 40 senadores que têm processos para ser julgados no STF, que estão todos na gaveta também. Então, enquanto vocês não nos julgam, nós não julgamos vocês, e que lindo, eles ficam ali saltitando de um lado para o outro, né? Fazendo reuniões com líderes e trocando integrantes de comissões, assim, a seu bel prazer, e assim vai. E a gente aqui olhando cada vez mais boquiaberto. A gente precisa, e esse ano nós vamos renovar só 1/3 do Senado, é um senador por estado. A gente precisa escolher muito bem o senador. E aqui no Paraná, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas está difícil. Está muito difícil, porque a gente tem Álvaro Dias, Sérgio Moro e 2 conservadores. Basicamente são esses, né? A Aline Sleutz e os 2 deputados, e o Paulo Eduardo Martins. Então está complicado, está muito complicado. Porque, com todo respeito a cada um deles, eu não vou ficar emitindo opinião porque a campanha está em andamento, mas alguns a gente já conhece o suficiente para saber que não deu certo no Senado, ou que não deu certo na política. Então, e aí ver o outro lado dividido é muito triste para nós eleitores. Em vez de a gente estar com forças unidas para a gente chegar forte, então realmente... Mas o Senado precisa ser renovado. Se os 27 estados conseguissem colocar bons senadores, ainda que não fossem 100% alinhados com as nossas pautas, mas bons senadores comprometidos com o país, isso já seria um grande avanço. Mas pense se a gente conseguisse colocar 20 estados conseguissem colocar senadores conservadores, já seria 1/4 do Senado do nosso lado. Tem outros que ainda têm mais 4 anos de mandato pela frente, mas que estão alinhados e tentando fazer o Brasil andar. Então eu acho que já teria uma boa renovação. De qualquer forma, a gente precisa ter em mente que isso é um processo em andamento. Daqui 4 anos nós teremos 2 senadores para escolher. E temos que escolher muito bem esses 2 senadores que vão estar lá daqui 4 anos. E os deputados é a mesma coisa. A tarefa é difícil por causa do maldito do coeficiente eleitoral que carrega lá junto com o Tiririca, mais 4 ou 5 que a gente nem conhece. Então vai ter de novo uma lixarada lá no meio, aquela sensação de impotência que dá depois que são anunciados os resultados das urnas. Mas ainda assim, aqueles que entram porque foram muito bem votados precisam ser os melhores, aqueles realmente comprometidos. E aí a gente tem uma tarefa muito árdua de conseguir votos para essas pessoas, de escolher as pessoas certas. E principalmente a escolha de quem vai ser para o Senado. Pouco importa qual deles vai ser, tá? Desses 4 que eu citei, ou eventualmente tiver algum outro aí com força para chegar. Quando a gente tiver chance, a pergunta que tem que ser feita para eles é uma só. Uma só. Você vai apoiar para a presidência do Senado alguém que não coloca em votação pedidos de impeachment de ministros do STF? É só isso. Porque a gente não sabe quem vai se candidatar à presidência do Senado. Alguém vai. Alguém dos eleitos ou algum dos outros que estão lá no meio do seu mandato. Algum desses vai se candidatar. Quem vai entrar agora com o nosso voto se compromete desde já a só votar em candidato a presidente do Senado que se comprometa a analisar o que o povo está pedindo, a analisar, colocar para votar um pedido de impeachment de ministro do STF, porque isso muda o Brasil. Não, é o que a gente tem dito sempre nos nossos comentários, nos programas que a gente participa. Não precisa nem ser votado o impeachment de um ministro. Vocês acham que o Alexandre de Moraes teria mandado a Polícia Federal atrás de empresários por causa de uma conversa deles num grupo privado? E é uma conversa nada a ver, aliás. Se lá no Senado alguma vez ele ou algum outro ministro tivesse sido colocado à prova, ainda que não tivesse sido aprovado,
não teria feito. Eles vão escalonando porque eles vão sentindo que eles estão sem